Vamos lá, reta final. Agora pontuação, que é um assunto que cai bastante. Teremos 15 itens, né, de pontuação aqui para analisar. Aí eu vou fazer, com base nos itens, eu faço a revisão teórica. Vejo o item 1, tópico X dentro de pontuação, a gente faz a revisão teórica. Vejo o item 2, tópico Y, vamos fazendo assim, tá? Para a gente poder fechar a aula. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de pontuação, normalmente a gente está falando de vírgula. Né? Normalmente é isso que a banca cobra, o uso da vírgula. E a vírgula é muito explorada nas provas da banca CESP com aquele combo pontuação, análise sintática. Geralmente é assim, porque você pode até dizer para mim que você é uma pessoa que lê bastante, que tem intimidade com o texto, consequentemente tem facilidade para produzir textos e pontuar corretamente. Bacana, legal, acho isso bem interessante. A discussão é a seguinte: pontuar corretamente os textos que você produz, o que é muito legal, pode não ser suficiente para você fazer as questões de pontuação da banca, porque a banca CESP, ela normalmente trabalha com a justificativa. Ela diz assim, a vírgula na linha X, na linha 7, foi usada para isolar um adjunto adverbial deslocado. Então, eu preciso reconhecer adjuntos adverbiais para ver se o que ela está falando procede ou não. As vírgulas isolam um aposto explicativo. Eu preciso saber o que é um aposto explicativo para saber se o que a banca está falando procede ou não. Então, de certa forma, falar de pontuação para quem vai fazer uma prova da banca CESP é também falar de análise sintática. Todas as questões de pontuação exigem conhecimento de análise sintática? Não. Todas não. Mas a maioria. A maioria sim. Você precisa reconhecer termos da oração, você precisa reconhecer oração subordinada adverbial. Então a gente vai fazer o comentário das questões e, evidentemente, a gente vai passar pelas regras de pontuação e por análise sintática, análise de período simples e composto. Tá? É um assunto sensacional para um sábado à tarde, para você ser feliz. Então vamos lá. Primeira questão, fazer o caminho inverso, né? Na parte de crase. A gente fez um resgate teórico e foi para as questões. Agora a gente pega as questões e faz um resgate teórico. Assim, a gente varia a estratégia dos assuntos ou a estratégia didática com relação aos assuntos. Acompanhe. Primeira questão diz assim: não fossem as constantes inquietações quanto à saúde do bebê, é bem provável que a gestante viesse a ignorar a necessidade de adotar medidas preventivas fundamentais ao seu bem-estar e ao da criança, tais como fazer pré-natal, cuidar da alimentação, evitar esforços físicos, banir cigarro e álcool, etc. No trecho fazer... as vírgulas justificam-se por separarem termos que exercem a mesma função sintática e que estão coordenados. Olha só, candidato, quando você tem uma enumeração, tá? Quando você, por exemplo, você diz assim, ó, estudei, crase, olha que dia feliz esse, ó, estudei crase, concordância. O sujeito teve um dia sensacional, olha o dia dele, ó, concordância, pontuação, ó, pontuação, mais o quê? Olha que maravilha, hífen, pô, que delícia, olha que dia feliz, etc. Pronto. Quando você tem uma enumeração, todos os termos desta enumeração exercem a mesma função sintática. Isso é certo. Não há gênio, não há talento na literatura capaz de criar uma enumeração contendo elementos com funções sintáticas distintas. Não tem como. Então, ao fazer uma enumeração, você lança a mão de termos de mesma função sintática. Qual é a função sintática não interessa, vai ser sempre a mesma. Tá? Vai ser sempre a mesma. Estou falando que não interessa porque a banca não se preocupa com isso. Tá? Mas vamos lá. Ele diz aí, mesma função sintática e que estão coordenados. Veja, se eu enumero, eu coloco em ordem. Se eu coloco em ordem, eu coordeno.
ordenar é colocar em ordem. Então, diante de um cenário como esse, diante do cenário da questão 1, termos de uma enumeração são termos de mesma função sintática, são termos coordenados. Há 3 possibilidades para a banca justificar a pontuação, o uso das vírgulas nas enumerações. A mais óbvia delas é a banca dizer que são vírgulas isolando termos de uma enumeração. Você e todo mundo que vai fazer a prova, vocês vão acertar. Todo mundo vai acertar. Né? Todo mundo. Porque você não tem dificuldade aí. Ah, vírgula separa termos de uma enumeração. Sim. Qual a dificuldade para reconhecer isso? Nenhuma. Agora, quando ele comentou essa questão, ele falou termos coordenados de mesma função sintática. Função sintática. Saiu tudo atropelado aqui, né? Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Tá legal? São 3 possibilidades para justificar as vírgulas aí. Eu aproveito o ensejo, nem é o caso da questão, a questão nem está discutindo isso, mas eu aproveito o ensejo para discutir isso aqui com você. Ó, tá vendo, etc? A banca não está preocupada com isso nessa questão, tá? Vou colocar aqui, ó, número 1. Número 1 está correto, né? Só para não repetir o erro lá que a Cláudia teve que corrigir, é isso mesmo. Vou ver com mais calma agora. Número 1 está certo. Presta atenção. O etc. É uma expressão abreviada, por isso este ponto é obrigatório. Tá? Antes do etc., há 2 possibilidades. Não fazer absolutamente nada ou usar uma vírgula. Nada ou vírgula. Aí na enumeração do texto não tem nada, né? Não tem nada. Álcool, etc. Não tem nada. Você só não pode usar e. E, etc. nunca, tá? E, etc. jamais. E, etc. jamais. Nunca. Tranquilo? E, etc. não. Vírgula ou nada. Depois do etc. é ponto porque é uma forma abreviada. Aqui eu vou colocar, ó, vírgula facultativa, tá? Para ficar claro. E proibido. Não pode usar e. Vírgula facultativa. Depois do etc. é ponto porque a forma é abreviada. Se você vai começar um outro período, estudei crase, concordância, pontuação, hífen, etc. Amanhã, aí você bota o A maiúsculo e segue a sua vida. Amanhã, tá? Eu preciso colocar um outro ponto porque isto indica que é uma forma abreviada e o outro ponto encerraria o período. Não, você não vai repetir ponto. Tá? Este ponto é cumulativo. Indica a forma abreviada e encerra o período, até porque você começou aqui com letra maiúscula. Alexandre, mas eu não quero começar um outro período, não. Eu quero esticar o assunto aí, eu quero fazer uma oposição. Então, por exemplo, eu estudei crase, concordância, pontuação, hífen, mas não estudei pronomes relativos. Então, ó, a vírgula antes do mais, normal, vida que segue. Tá bom? Se você não tiver que fazer uma oposição, se você tiver que usar essa numeração e continuar a sua história aqui, por exemplo, estudei crase, concordância, pontuação, hífen, etc. para fazer o simulado, para normalmente, P minúsculo, tá vendo? P minúsculo. É isso, tá? Etc. Funciona assim. Confortável aqui, ó. Ok. Até as 5, isso aqui fica legal. Vamos para a segunda. No total foram 16 páginas acessadas, o que representa um aumento de 15% em relação ao número obtido em janeiro de 2012, que foi páginas acessadas. Outro indicador importante, o número de visitantes únicos, obteve um significativo crescimento no período, 80,13%. O trecho, o número de visitantes únicos, está entre vírgulas porque se classifica como aposto explicativo. Lembra o que é aposto, né? Ou não? Lembra? Aposto. Primeira coisa, muita gente pensa que tudo que está entre vírgulas é aposto. Não, nem tudo que está entre vírgulas é aposto. Primeira coisa importante para você anotar aí. Nem tudo está entre vírgulas é aposto. Piorou aqui. Sabe que ele vem aqui por trás assim, aí gruda na pele, né? Aí cai o negócio. Vamos lá. Nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. Segundo,
nem todo aposto vem entre vírgulas. Olha que interessante. Nem tudo que vem entre vírgulas é aposto, nem todo aposto vem entre vírgulas. Para você reconhecer um aposto e perceber a necessidade do uso das vírgulas, você precisa verificar o seguinte: qual é a característica, ou quais são as características de um aposto? Vou colocar aqui um texto tranquilo, ó. Pedro, o professor, sugeriu este livro, ok? Então, note bem como é fácil reconhecer um aposto. Não é porque você viu entre vírgulas, não é porque você tem uma estrutura isolada. Quais são as características? A primeira delas, que de repente é assim, o ponto de partida para você reconhecer o aposto no texto. Todo aposto é descartável no plano sintático. Descartável no plano sintático, tá? Todo aposto é descartável no plano sintático, sempre. Eu quero dizer o seguinte com isso: se você tirar o aposto, você continua com sujeito e predicado. Repare bem, você eliminando o aposto pode ter um prejuízo em relação à precisão da informação. A informação fica mais precisa, fica mais exata com o aposto? Fica. Sem o aposto, você perde em precisão? Muitas vezes sim. Mas no plano sintático não faz diferença nenhuma. No plano sintático tudo ok. Então olha só. Vamos lá. Se eu eliminar o professor, ficou estranho, né? Se eu eliminar o professor. Se eu eliminar este termo, o professor, o texto permanece com sujeito e predicado. Verbo, transitivo direto, objeto direto, tudo certo. Então este termo é descartável. O que você pode alegar é o seguinte: pô, Alexandre, mas isso aí está esclarecendo que Pedro é professor. Entendi, mas esse esclarecimento não é essencial à sintaxe. A parte sintática sobrevive sem esse esclarecimento. Esse esclarecimento é algo a mais. É algo a mais. Não é essencial. Essencial à sintaxe é o sujeito e o predicado. E olha que até o sujeito ser essencial é discutível, porque existe oração sem sujeito, né? Mas, enfim, aqui os termos essenciais são esses, tá? Sujeito e predicado. Beleza, beleza. Agora, vamos lá. Além de ser um termo descartável, um outro atributo do aposto, sempre de natureza substantiva, professor é substantivo, é o seguinte: ele faz referência a um termo e é esse termo. Tanto que você pode imaginar um sinal de igual. O professor é Pedro. Pedro é o professor. Então, isto aqui é um aposto explicativo e é o explicativo que vem entre vírgulas. Correto? Ah, então existe aposto que não vem entre vírgulas? Sim, claro. Por exemplo, eu posso dizer isso aqui para você. O professor Pedro sugeriu este livro. Sugeriu este livro. Aí note. Quem é que sugeriu este livro? O professor Pedro. Tudo isto é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Professor. Ó, o artigo dá uma ajudinha, né? Então aqui eu tenho o núcleo. Foco aqui, por gentileza. Este termo é ou não é descartável? Responda para mim, por gentileza. É ou não é? Qual é a sua resposta? Sim ou não? Sim. Não. Está com dúvida? Tira. Vamos eliminar Pedro. Vamos eliminar. Eliminei. O que é que sobra? O professor sugeriu este livro. Posso ou não posso eliminar Pedro? Claro. Claro que é descartável. Ah, mas se você eliminar Pedro, eu não vou saber qual é o professor. O professor é muito genérico. Mas isso não é prejuízo sintático. Sintaticamente, o termo Pedro é descartável. Sem ele, o texto sobrevive com sujeito e predicado. Ah, mas eu não vou saber qual é o professor. Aí é outra história.
Ou seja, isso só ratifica, isso só evidencia que isto aqui aumenta a precisão da informação. Mas sem isto, a informação existe. É uma construção, uma estrutura gramatical. O professor sugeriu este livro. Eu poderia chegar aqui e falar, boa tarde, tudo bem? Olha só, o professor sugeriu este livro. Aí você vai dizer assim, não entendi. Claro que você entendeu. Você pode não saber quem é o professor, mas você entendeu o texto. É um texto com sujeito e predicado. Legal? Então, podemos sim dizer que o termo Pedro é descartável. Agora, é até legal você perceber que ele faz falta para a precisão da informação, porque você reconhecendo que ele é descartável, que ele faz referência a um termo da oração sendo esse termo, mas a supressão dele diminui a precisão da informação, isso só ajuda você a entender que este termo, sintaticamente, é um aposto especificativo. E o especificativo não vem pontuado. O que vem pontuado é o explicativo. O que vem isolado por vírgulas é o explicativo. O especificativo não. Ah, Alexandre, mas como é que eu vou saber se é explicativo ou especificativo? Exatamente adotando um raciocínio que você usou para argumentar que isso aqui não era descartável. Isto aqui especifica que professor sugeriu este livro. Por isso que ele é especificativo. Isto aqui não especifica. Isto aqui amplia. É uma informação a mais sobre Pedro. Até porque Pedro já é alguém específico. Então eu não posso chamar um elemento de especificador se ele faz referência a alguém que já é específico. Olha como esse termo é muito mais genérico do que este. Percebe a diferença? Então, o que é mais específico, não vem isolado. Não posso colocar o professor, vírgula, Pedro, a não ser que Pedro seja vocativo, né? Que eu esteja falando com Pedro. Mas como aposto, não. O explicativo vem isolado, o especificativo não. Certo? Muito bem. Então, olhando aí a questão número 2, você percebe que a estrutura destacada pelo examinador, de fato, é um aposto, porque ele fala assim no final da linha 2. Outro indicador importante, vírgula, o número de visitantes únicos. O número de visitantes únicos é o outro indicador importante. E se você comer isso aí, o texto fica com sujeito e predicado. Fica outro indicador importante, obteve um significativo crescimento. Então, é um elemento que pode ser suprimido, faz referência a um outro, sendo esse outro, é um aposto explicativo. Então, o que o item 2 fala procede, está certinho. Ok? Beleza? 4 e 5 aqui. Vamos lá. 3. Outra teoria diz que a água chegou ao satélite por meio dos ventos solares. Tempestades de partículas constantemente liberadas pelo Sol. O emprego da vírgula, logo após solares, justifica-se para marcar o início do aposto subsequente. Aí você vai lá, outra teoria diz que a água chegou ao satélite por meio dos ventos solares, vírgula. Tempestades de partículas constantemente liberadas pelo Sol. Isso diz respeito aos ventos solares? Sim. Isso é o elemento ventos solares? Sim. Se tirarmos, vai fazer falta para a sintaxe? Não. Continua com sujeito predicado. Outra teoria diz que a água chegou ao satélite por meio de ventos solares. Então, é claro, é sim um aposto subsequente. Explicativo, né? Mas subsequente. Então, o 3 também está certo. Ótimo. Vamos lá. Número 4. O comércio mundial já está voltando a se abrir para as empresas, diz o gerente executivo de pesquisas da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Renato da Fonseca, para explicar a melhora das expectativas dos industriais com relação ao mercado externo. O nome próprio Renato da Fonseca está entre vírgulas por tratar-se de um vocativo. Olha só, pensa comigo. Logo depois que o texto diz gerente executivo de pesquisas da CNI, ele diz Renato da Fonseca. Renato da Fonseca é esse gerente? É. Então isso não é vocativo, isso é aposto. Tem nada a ver com vocativo, isso é aposto. Vocativo, como você bem sabe, é o termo chamado. É o termo invocado. Por exemplo, você fala assim, Renato, Renato, venha logo.
Aí você está chamando, você está aqui invocando, né? Vocativo vem da mesma raiz de convocar, invocar. Você chama a pessoa que tem esse nome e faz o pedido. O elemento chamado é vocativo, é muito comum em cartas comerciais, em documentos oficiais, né? Prezado cliente, vírgula. Porque a loja, a empresa está chamando o cliente para dirigir uma mensagem a ele. Senhor juiz, vírgula, solicita a vossa excelência. Senhor juiz é o vocativo, é chamado. E a gramática diz que o vocativo deve ser isolado com vírgula para não se relacionar diretamente com os outros elementos do texto. Todo vocativo, isso é uma regra, deve vir isolado. Acho até, não sei se você vai concordar comigo, acho até simples a regra, bem simples. É vocativo? Isola. E acho também que é simples assimilar, entender a regra e reconhecer um vocativo. Acho que você não tem dificuldade para isso. Tá bom, estou lendo aqui um texto, né? Por exemplo, o poema do Drummond, E Agora, José? Dá para perceber que José é um vocativo porque ele está ali falando com José, né? O eu lírico. Há várias canções, não é? Carolina, da música Chico Buarque, se bem que eu falei Carolina aqui, eu não sei se ele fala. Fala, Carolina, começa, né? Carolina, nos seus olhos fundos, né? Será que ele está se dirigindo a Carolina ou está falando dela? Alice, não me escreva aquela carta de amor, de abelha, não é isso? Alice, vírgula, não me escreva aquela carta de amor. Você está chamando Alice e clamando, pedindo para que ela não escreva mais. Então, é muito comum. Só que esses exemplos podem passar a ideia falsa de que vocativo tem que ser alguém. Vocativo então tem que ser nome próprio? Não necessariamente. Vocativo pode ser um país, por exemplo. Quando você faz um apelo ao país, vota Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral uma vez fez essa campanha. Fez uma campanha. Havia, na época, eu vou escrever aqui como estava na campanha, tá? Havia na época, começou a ser noticiado nos veículos de comunicação, ou então começaram, né, a ser noticiados resultados de pesquisas. Pesquisas foram noticiadas, pronto, em relação às eleições. E aí chamou a atenção o alto número de eleitores, faltavam ainda alguns meses para o pleito eleitoral, né? Faltavam alguns meses. Isso não foi nem na última, né? Foi lá para trás, 2010, 14, não lembro. Mas muita gente estava inclinada a anular o voto. Muita gente se posicionando assim, vamos lá, o número chamou atenção. Até então o Brasil não tinha muita tradição de votos nulos, mas nessas eleições o número saltou, pelo menos no início das pesquisas. E aí o tribunal, a gente tem que se mexer, tem que ver o que vai acontecer, porque não é legal, esse nome, vamos fazer uma campanha, tentando conscientizar o povo, enfim, aquela lenga-lenga toda. Você, o tempo todo vendo na TV essa campanha, nas ruas, Vota Brasil. Se a gente for literal, este texto está dizendo para alguém votar no Brasil. Brasil é como se fosse uma opção de voto. Como se eu dissesse para você, cara, não vota Argentina não, vota Brasil. Porque literalmente é isso. Óbvio que não era a intenção da mensagem. Ali a proposta não era ninguém votar no Brasil, até porque o Brasil não era opção de voto. Era chamar o Brasil e invocar, né, e chamar para o Brasil votar. Então, Brasil, vota. Vota, Brasil. Está chamando o Brasil. Então, só para ficar um exemplo aqui de que não é só nome de gente, né? Pode ser país, enfim, pode ser qualquer coisa que seja personificada. Chamou o elemento vocativo. Né? Deus, por exemplo, né? Senhor, vírgula, clamamos. É vocativo, está invocando. Legal? Aquela novela da Globo também, né? Exibida há muito tempo, lembra? Salve Jorge. Todo mundo viu a novela, todo mundo viu não, né? Mas assim, todo mundo viu os anúncios, pelo menos. Literalmente, você interpreta isto aqui como uma situação em que Jorge está em apuros. A gente está aqui clamando para Jorge ser resgatado. Literalmente é isso. Mas a gente sabe que a intenção não foi essa. A gente sabe que a intenção é invocar o santo cujo nome é Jorge e, fazendo essa invocação, saudá-lo. Invocar e fazer a saudação. Só que a Globo exibiu a novela sem a vírgula e ninguém ficou incomodado com isso. Então, veja, a regra do vocativo é simples
Reconhecer um vocativo é simples, mas respeitar a regra não é comum. Você provavelmente aí no seu WhatsApp, você quando vai mandar uma mensagem para a galera, pessoal, cuidado aí com o negócio de ficar compartilhando fake news. Pessoal, vírgula, você não tem essa preocupação. Mas a gente, na prova, precisa ficar atento. Por mais que isso seja desprezado no dia a dia, posso ficar aqui até as 5 horas falando só de vocativos sem vírgula em mensagens comerciais, em produtos. Por mais que no dia a dia isso passe batido, você, para fazer uma prova, tem que ficar atento. Tá? Vocativo, então, é o elemento chamado, não é o caso do Renato da Fonseca aí, por isso o item 4 está errado. Vamos para o quinto? Vamos lá. Em 2012, o CNJ promoveu, em parceria com órgãos do Executivo e do Judiciário, campanhas importantes para promover o bem-estar do cidadão. A vírgula logo após 2012 poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção gramatical do texto, uma vez que a expressão em 2012 classifica-se como um adjunto adverbial de pequena extensão. Candidato, tudo que revela para a gente o momento da ação é adjunto adverbial de tempo. Mas se a gente escrevesse aqui, por exemplo, ó, hoje a aula não será presencial, né? Hoje a aula é de português. Então repare que o objetivo aqui com esse termo, português, o objetivo é dizer quando vai ocorrer isto. Quando a aula será de português? Hoje, não é amanhã, depois de amanhã, hoje. Certo? Lembra a grande Ludmilla, né? Hoje eu estou querendo te pegar gostoso. Hoje é adjunto adverbial de tempo. Legal? Então, veja bem, esse hoje, por ser um adjunto adverbial deslocado, é um caso de vírgula facultativa. Vírgula facultativa. Alexandre, como é que eu vou saber que o adjunto adverbial está deslocado? O adjunto adverbial não estará deslocado se vier no final da oração. A posição, vamos dizer assim, a ordem direta na língua portuguesa, como eles gostam de dizer às vezes, a ordem canônica é sujeito, verbo e complemento. Vovô viu a uva. Lembra que você ouvia isso da professora na alfabetização? Vovô viu a uva. Vovô, sujeito, viu o verbo, a uva, o complemento. No caso, objeto direto. Se você tiver objeto, vai ser o primeiro complemento. Se não tiver, adjunto adverbial. Ou pode ser que você tenha objeto e adjunto adverbial. Vovô viu a uva ontem. A ordem direta é essa. Então, lá no final, é a posição que se espera do adjunto adverbial. Não vou me preocupar com adjunto adverbial deslocado. Ele não está deslocado, está no final. Agora, ele em outra posição, no início do período, entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o objeto, aí está deslocado. E a gramática diz que a vírgula é facultativa. Beleza? A vírgula é facultativa. Ótimo. Só que esta vírgula é facultativa quando esse adjunto adverbial é de pequena extensão. De pequena extensão. Certo? De pequena extensão. Se ele for de grande extensão, a vírgula é obrigatória. Por exemplo, ó, já caiu em prova isso que eu vou colocar aqui, hein? Então, olha só. No ano do centenário da morte de Machado de Assis, a ABL fez homenagens ao escritor. Olha aqui, ó, o sujeito é a ABL. A ABL, sujeito, fez o verbo, homenagens, o complemento, ao escritor, o complemento. Então, veja, objeto, né, complemento, nominal,
a ordem direta aqui seria: a ABL fez isso a alguém nesse momento. A ABL fez homenagem ao escritor no ano do centenário do Machado de Assis. Mas como primeiro ele bota o nome do Machado de Assis e depois ele bota o escritor aqui embaixo, né? Ficaria estranho falar escritor e depois Machado de Assis. É melhor falar o nome do escritor e depois retomar com esse substantivo. O fato é que no ano do centenário da morte de Machado de Assis tem para este texto o mesmo valor do hoje para este. Ou seja, tanto isto como isto, os dois elementos informam o momento em que vai acontecer alguma coisa. Em que momento a aula será de português? Hoje. Em que momento a ABL fez homenagem ao escritor? No ano centenário da morte de Machado de Assis. Só que esse adjunto adverbial, ele contém, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras. Esta vírgula é obrigatória. Porque a norma culta diz que a vírgula que isola o adjunto adverbial é facultativa quando ele tem curta extensão. Como inclusive diz a questão 5, né, de pequena extensão, já caiu uma vez numa prova, o adjunto adverbial tem a vírgula facultativa porque é de pouca monta. Pô, de pouca monta é bonito, né? Um negócio bom. Então, candidato, cuidado com isso, porque se for um adjunto adverbial extenso, a vírgula é obrigatória. Óbvio que falando isso, curta é facultativa, extensa é obrigatória, é óbvio que você pode ficar curioso pela quantidade, né, de palavras que o adjunto adverbial precisa ter para a gente considerar curto ou extenso. Ou para a gente considerar extenso, né? Quantas palavras? A norma culta não diz. Nunca disse. Estudiosos da língua portuguesa, pesquisadores, começaram a perceber que a tendência, veja que agora eu não estou falando mais de regra, estou falando de tendência, digamos, com base em pesquisas, chegou-se à conclusão de que, normalmente, com 4 palavras ou mais, o adjunto adverbial deslocado vem isolado. Com 4 palavras ou mais, boa parte dos gramáticos, grande parte dos gramáticos diz que já dá para dizer que é extenso. Mas isso tudo é, assim, achismo. Com base em pesquisas feitas, em ponderações, discussões, em simpósios, a norma culta não diz. Fica meio que a critério do bom senso. Qual é a parte boa, né? Porque eu sei que você quer uma coisa mais segura. Até as 5. Vamos lá. Próxima vez que você vier aula presencial, bota esse negócio aqui por trás da camisa assim. Você vê como é confortável. Presta atenção. Você vai fazer a prova e, de repente, vai encontrar o adjunto adverbial deslocado. Qual é a parte boa? O bom senso que a banca CESP, Sebrasp, vem manifestando nas últimas décadas. O que eu quero dizer com bom senso? Ela vem trabalhando com adjuntos adverbiais inegavelmente curtos ou adjuntos adverbiais inegavelmente extensos. Ela vem trabalhando dessa forma. Tá? Então, você vai contar com esse bom senso, mas, de repente, você vai dizer assim: não, Alexandre, comigo sempre dá errado, eu tenho certeza de que na minha prova vai vir um adjunto adverbial de 4 palavras, o mundo conspira contra a minha vida, tudo de errado acontece quando eu vou fazer concurso, céus. Tá, você tem a opção de avaliar as outras opções. Olha que legal, opção para avaliar outras opções. Porque é múltipla escolha. Então vamos imaginar que você tenha lá no enunciado, assinale a opção, com o texto correto, quanto à pontuação. Aí você viu a letra A com adjunto adverbial de 3 palavras sem vírgula. Estou inseguro para considerar esse cara curto. Tá bom, vê as outras. As outras você define ali. De repente você viu uma vírgula grosseira entre verbo e objeto na letra C. Essa está errada. Uma vírgula grosseira separando o núcleo de adjunto adnominal na letra B. Essa está eliminada. Aí você crava a letra A. Mas de repente você viu tudo certinho na letra D. Aí de repente esse adjunto adverbial de 3 palavras deveria vir isolado por vírgula na letra A. Não creio que vá acontecer assim. Pegue as questões da banca CESP de pontuação, especificamente de adjunto adverbial, nos últimos 15, 16, 18, 20 anos, você não vai encontrar nada nesse porte. Ou vai ser aquele cara curtinho, que inegavelmente é um caso de vírgula facultativa, ou vai ser aquele cara grandão, como foi aqui, inegavelmente é um caso de vírgula obrigatória, ou até mesmo vai ser um cara de 3, 4 palavras, mas aí a banca não vai se preocupar com o negócio de obrigatoriedade ou facultatividade.
vai fazer um outro comentário, vai ser por um outro ângulo o enfoque da situação. Tá? Então, acho que não precisa haver aí estresse com relação a isso. Adjunto adverbial curto deslocado, vírgula facultativa. Adjunto adverbial extenso deslocado, vírgula obrigatória. E a norma culta jamais disse quantas palavras temos de ter para considerar uma coisa ou outra. Eu tenho um amigo que escreveu uma gramática, ele até colocou na gramática dele o resultado de uma pesquisa que ele fez com a ABL. Ele entrou em contato com a ABL, perguntou o que a ABL considerava. A ABL falou que até 3 palavras dá para dizer que é curto. A posição da ABL. Tá? Mas, repito, no texto da norma culta não há absolutamente nenhuma referência a isso. Bom, a questão 6, então o 5 está o quê? O 5 está certo, né? Voltamos aqui, 5 certo. A questão número 6, só para deixar claro, né? É o mesmo texto, é a mesma prova, foi formulada com base no mesmo trecho, só que dá um enfoque a uma outra parte. É o mesmo texto, aí embaixo ele diz, o trecho em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário está entre vírgulas porque exerce função de adjunto adverbial intercalado na oração principal, estando deslocado em relação à ordem direta. Voltando para o texto, olha só, em 2012 o CNJ promoveu, aí parou, cadê o objeto direto? O que o CNJ promoveu? Está lá no final da linha 1, campanhas importantes para... Então, isso é o objeto direto do promoveu. O CNJ promoveu isto. Isto o quê? Campanhas. Entre esse verbo e o objeto, eles resolveram colocar um termo intercalado, em parcerias com órgãos do Estado e do Judiciário, entre vírgulas. Certíssimo, essa intercalação consiste no adjunto adverbial de companhia. Né? Alguns acham até que é de adição, o CNJ mais, né, os órgãos X, ou na companhia dos órgãos X e Y, o que você preferir. O fato é que há um intruso aí entre o verbo e o objeto, esse intruso vai vir entre vírgulas. Então está certinho que ele fala no número 6. É isso que ele fala? Só para não errar de novo, né? Em parcerias, isso. Beleza. Então está certo. 7ª. Segundo a tese de Adorno, já leu Adorno? Você vai gostar. Ó. O feio é um retorno da violência arcaica e a beleza é o que aparece como violência enquanto tentativa de dominação de um horror, como que ancestral, o horror advindo daquilo que é o pré-cultural. Eu duvido que você não se sinta tentado a ler Adorno depois desse texto. Olha que coisa linda, imagina você fazendo a prova e lidando com isso, né? O feio é um retorno da violência arcaica. E a beleza é o que aparece como violência, enquanto tentativa de dominação de um horror como que ancestral. O horror advindo daquilo. Só não entende, é facílimo, né? É um texto bem suave, assim, bem legal. E vale a pena, né? Ler Adorno num sábado, né? 4h30 da tarde, sensacional. O emprego de vírgula logo após Adorno é facultativo e justificado no texto pela intenção da autora de enfatizar a menção desse filósofo. Olha, está aí um item que até dispensa retorno ao texto, né? Porque, veja bem, vírgula empregada com a intenção de enfatizar, não rola. Nesse caso aí, não. Segundo a tese de Adorno, é um adjunto adverbial de conformidade, né? Conforme o que ele diz. Essa vírgula isola o adjunto adverbial deslocado. Apenas isso, antecipado para o início do período, né? Deslocado para o início do período. Nada a ver com... Eu botei o nome de uma pessoa no texto e coloco uma vírgula para dar ênfase a esse nome? Acontece isso não. Então o item 7 está errado. É adjunto adverbial deslocado aí. Certo? Vamos lá, 8. Cadê? A número 8 tem a ver com o que eu acabei de dizer. É até um caso de um adjunto adverbial com 3 palavrinhas, mas repare que a banca não vai fazer menção em obrigatoriedade. Olha como é interessante. Os trabalhadores cada vez mais precisam assumir novos papéis para atender às exigências das empresas. Aí ele diz assim, por constituir uma expressão adverbial deslocada para depois do sujeito,
seria correto que a expressão cada vez mais estivesse no texto escrita entre vírgulas. Ó, o sujeito é os trabalhadores. Depois, o predicado, precisam assumir alguma coisa, novos papéis. O cada vez mais é um adjunto adverbial deslocado. Está entre o sujeito e o verbo. Claro que ele, deslocado, poderia vir entre vírgulas. A banca nem está falando poderia ou deveria, só fala assim, estaria correto que viesse. Sim, adjunto adverbial deslocado com vírgula está sempre correto, seja curto, seja extenso. Tá? Então é nesse enfoque aí, por esse prisma, digamos assim, que a banca trabalha, quando trabalha adjunto adverbial de 3 palavras, o que não é muito comum. 9. Na primeira década deste século, os avanços deram-se em direção a uma agenda social voltada para a redução da pobreza e da desigualdade estrutural. Nos próximos anos, a questão da melhoria da qualidade do ensino deve ser uma obrigação dos governantes. O emprego de vírgula após a palavra anos justifica-se por isolar termo adverbial com noção de tempo deslocado do final para o começo do período. Olha como a banca gosta de adjunto adverbial, hein? Nos próximos anos, sim, isso é tempo, né? É o momento em que vai ocorrer alguma coisa, ou que deve ocorrer. Claro, é um adjunto adverbial deslocado, por isso a vírgula, o que ele fala procede. Então, de certa forma, dá para a gente dizer que a parte de adjunto adverbial interessa bastante, né? O pessoal do SESP e Sebrasp é chegado, curte trabalhar isso. Vamos dar atenção a esse tópico, tá? Só ver aqui rapidamente se vocês... Tá. Vamos seguir então com a questão número 11, que é uma questão bem legal. Vamos lá. A número 11 é interessantíssima, olha só. Primeiro eu vou colocar aqui uma sentença, para a gente entender legal essa questão 11, que ela é muito boa. Embora estivesse ok. Você viu comigo na aula passada, no sábado retrasado, que as orações introduzidas pela conjunção embora, elas têm um viés concessivo, né? A gramática normativa diz isso. Tem um nexo de concessão. São classificadas como oração subordinada adverbial concessiva, porque estabelecem um contraste. Note bem, alguém que está com fome, que está faminto, em tese não recusa banquete. Não é a expectativa gerada. Né? Então, quando há uma quebra de expectativa, a gente pode dizer que há uma concessão, uma oração concessiva. Assim como no período composto por coordenação, a gente chama de adversativa. Né? A adversativa é a oposição do período composto por coordenação, a concessiva é a oposição do período composto por subordinação. Legal. Toda oração subordinada adverbial anteposta, primeiro vem a subordinada adverbial, tá vendo? Não precisa nem classificar como concessiva, basta entender que é uma oração subordinada adverbial. Aqueles valores que você precisa assimilar. Falei isso na aula passada. Causa, consequência, condição, concessão, conformidade, comparação, finalidade, proporcionalidade, temporalidade. Esses valores que você encontra no índice de qualquer gramática, ou pelo menos lá no capítulo de oração subordinada adverbial, precisam ser assimilados. Os valores e os conectores que evidenciam, que explicitam esses valores. Certo? Então, oração subordinada adverbial. Antes da oração principal, vírgula obrigatória. Tem de ter a vírgula, tem que aparecer, não pode abrir mão dela. Tem que aparecer. Tranquilo? Muito bem. O que fez a banca, então, na questão 11? Olha só. Assim, embora louvável o esforço, não lhe cabe primar por votos de qualidade. Essa é a primeira ocorrência. Então, ele botou assim, né? Esse assim, claro, faz referência ao que o texto discutiu antes. Aí lá, embora, temos aqui um seja implícito, né? Uma elipse, embora seja, e aí você pode suprimir, embora louvável o esforço,
não lhe cabe primar por votos de qualidade. Está falando do Tribunal Eleitoral, vírgula. Eu vou encurtar aqui, eu vou dizer não lhe cabe, não cabe isso, para ficar mais curto, tá? Então, note bem, assim, embora seja louvável o esforço, vírgula, não cabe isso. Não lhe cabe primar por votos de qualidade. Ou seja, temos aqui a subordinada e temos aqui a principal. A subordinada antes da principal, vírgula obrigatória. Só que a questão não trata exatamente disso. Vamos seguir. Logo depois deste sinal, que você vai ver aí, indicando que o texto foi cortado, aparece: embora por vezes seja atraente o discurso de que uma das funções da justiça eleitoral seria incentivar o eleitor a melhor escolher seus candidatos, a utilizar-se de critérios objetivos e a não levar em conta elementos menores que o interesse público, este não é o seu papel. E aí o examinador diz que a vírgula que está aqui, esta aqui, foi empregada pela mesma razão da vírgula que está depois de candidatos. Candidatos está na linha 3, tá? Como eles mudaram a formatação, eu mandei numa formatação, o curso fez outra, essas referências não casam necessariamente. Candidatos está na linha 3. Aí, para você entender se de fato isso procede, eu vou escrever aqui em cima esse segundo trecho, claro que fazendo adaptações, mas vamos lá. Então, ele diz assim na segunda parte, ó, embora, por vezes, seja atraente. Aí ele vai dizer o que é atraente, né? Isso, embora por vezes seja atraente. Isso. Só que isso é coisa beça. O que é atraente? Ó, embora, acompanha aí, com concentração, com foco. Ó, embora por vezes seja atraente. Olha o que é atraente. O que esse isso está dizendo? O discurso de que uma das funções da justiça eleitoral seria incentivar o eleitor, estou encurtando aqui, tá? Você está com o texto aí, incentivar o eleitor, beleza. A melhor escolher seus candidatos, está aqui. Aí vem a vírgula. Só que essa vírgula não tem nada a ver com essa. Essa vírgula aqui é porque ele vai continuar a ampliar isso. Ó, por vezes seja atraente. Essa novela toda, mas não acabou. Tem mais coisa atraente aí. Depois de candidatos ele fala, a utilizar-se de alguma coisa. Aí vai, a encheção de linguiça. Não acabou, não. De critérios. E a não levar em contas. Agora vai acabar isso, ó. A não levar em conta o quê? Elementos menores com interesse público, elementos menores. Agora sim, ó, este não é o seu papel. Então, aqui, ó, é a vírgula, este não é. É isso mesmo? Este não é o seu papel. Isso. Olha só, presta atenção, para você não ser ludibriado pelo examinador quando ele vier com essa conversa fiada. Qual foi a intenção dele aí? Clara. Ele se vale do fato de essa vírgula vir após uma oração introduzida pelo embora, e esta aqui, mais ou menos na mesma situação, porque começou embora aqui, ó. Só que, galera, esta vírgula faz parte desse pacotão. Resumindo esse segundo texto, ó, embora por vezes seja atraente isso, este não é o seu papel. Então, esta aqui, tudo bem. Esta é igual a esta. As duas aqui são iguais. Por quê? Porque esta é a oração principal e tudo isto aqui é a subordinação. Esta aqui é a oração principal e o que veio antes é a subordinação. Então, subordinação principal, vírgula obrigatória. Subordinação, não importa o tamanho. Principal, vírgula obrigatória. A desgraça é que aqui dentro tem tanta informação que ele necessariamente, inevitavelmente, usou uma vírgula. Ou até mais de uma, enfim. E aí a banca se vale desta vírgula para tentar confundir o candidato e dizer que ela é igual a esta. Não, porque ela não está isolando a principal da subordinada. Ela está isolando um segundo elemento de um primeiro numa enumeração.
embora por vezes seja atraente A, B e C, então ele vai fazer A, vírgula, B e C. Este não é o seu papel. A vírgula aqui isola termos dentro de uma enumeração. Não isola uma principal de uma subordinada como esta aqui depois de quê? Interesse público. Depois de interesse público, sim. Aí é uma vírgula que faz par com a vírgula primeira, né? Com a primeira vírgula lá depois de... Isso aqui. Esforço. Ficou claro isso? Se ficar alguma dúvida, manda para mim. Né? Tem o grupo e tem o meu perfil no Insta, né? @professor Luz. Se quiser entrar lá e mandar, fica à vontade. Tá? Mas só para a gente desenhar esse textão 11 aí e entender que a banca nitidamente se valeu dessa intenção, né? Dessa coincidência, digamos assim. Há um embora introduzindo uma primeira estrutura, há um embora introduzindo a segunda. Como aqui a vírgula vem logo no início, né? Embora seja louvável o esforço, não cabe isso. Então, a vírgula está aqui, só tem a subordinada e a principal. Aqui a distância é muito grande. Aí os caras enfeitam o pavão e tentam confundir o candidato com um comentário como esse. Então, número 11, errado. Eu não botei o 10, né? O 10 é o quê? Na verdade, eu acho que eu pulei o 10, né? Por isso que eu não coloquei. Eu pulei o número 10. Como é que eu vou colocar? Já fiz o número 11. Vou botar aqui. E pulei o número 10. Se fosse aula presencial, né? Isso não aconteceria, né? O aluno já né? Se bem que hoje funcionou, né? A Cláudia fez uma intervenção em relação ao comentário. Eu fiz o comentário do gabarito, escrevi errado, e que ela fez a intervenção. Então, aqui número 11, errado. Vamos voltar para o número 10. Quer dizer, voltar não, que a gente não foi ainda, né? Quando a família vai fazer o registro de ocorrência, lembra, hein? Registro. Tá? Você deve conhecer alguém, deve ter alguém na família que fala registro, né? Bonitinho, né? Acho bonitinho o som assim, registro. Mas é claro que a gente sabe que é registro. Ok? O caso é tratado apenas como fato atípico. Está falando aí, esse é um texto de uma prova da polícia, é um texto sobre desaparecimento, né? Você vai fazer ocorrência de ocorrência, vai fazer o registro de ocorrência de desaparecimento, e aí o caso é tratado apenas como fato atípico, uma espécie de acontecimento administrativo. A supressão da vírgula empregada logo após a ocorrência prejudicaria a correção gramatical do período. Sim, a gente já falou. O que acontece? Quando a família vai fazer o registro de ocorrência, é uma oração subordinada. Temporal, adverbial temporal, né? Quando Roberto Carlos, nos primórdios, em priscas eras dos anos 60 do século passado, ele gravou uma música que ele dizia assim: quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Conhece essa música? Quando? O nome da música, inclusive, é esse. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Tem uma versão do Barão Vermelho, nos anos 90, que é bem legal, mais pesadinha, mais puxada para o rock. Legal. Então, quando você chegou, percebi que oração temporal. Eu percebi alguma coisa quando você chegou. Quando a família vai fazer o registro, o caso é tratado como fato atípico. Ou seja, o caso é tratado como fato atípico em que momento? Quando a família vai fazer o registro de ocorrência. Então, essas informações com viés temporal, contendo verbo, uma coisa é você falar ontem, uma coisa é você falar na semana passada, outra coisa é você dizer quando a família vai fazer um registro. Então, tem verbo aí na história, oração subordinada adverbial, anteposta à principal, vírgula obrigatória. Foi o que a gente viu na questão número 10 e na número 11, né? Eu fiz a 11 primeiro, pulei a 10, mas é isso. Então, 10 certo, 11 errado. E olha que legal a questão número 12. Vou tentar repetir aqui aquela estrutura. Ó, embora estivesse faminto, Só que agora eu não vou colocar o recusei o banquete, não. Vou dar uma retardada nessa informação. Vou colocar aqui alguma coisa entre muito cansado. Recusei. Agora sim. Recusei. Ajuda. Pronto.
Já que eu acrescentei o cansado, eu vou mudar aqui um pouquinho. Então, embora estivesse faminto e muito cansado, eu recusei ajuda. Olha só, o que eu fiz aqui para você entender a questão 12. A questão 12 e a questão 13. Serve para 12 e para 13. Olha só. O que acontece? Eu continuo com uma subordinada adverbial. Não mudei nada, né? Continuo com ela aqui, o embora escancara isso, embora estivesse com sede. E aqui eu continuo com a principal. A novidade é o acréscimo de uma informação entre travessões. Essa novidade, esse acréscimo, interfere na regra que diz que a vírgula obrigatória quando a subordinada vem antes da principal, que a gente viu isso ainda agora, né? Número 10 e número 11 tem a ver com isso. Quando eu tenho uma subordinada adverbial antes da principal, a vírgula é obrigatória. Eu tenho uma subordinada adverbial antes da principal. Será que o fato de isto aqui entre travessões aparecer interfere nessa regra? Não. A vírgula continua sendo obrigatória depois do segundo travessão. Toda vez que eu falo isso em turmas presenciais, algumas pessoas reagem com um espanto. Que é isso, Alexandre? Tá maluco? Eu vou colocar vírgula, travessão e vírgula? Eu nunca vi isso. Tem certeza? Tá louco? É isso mesmo, veja bem. Você vai entender que funciona assim. E pode ter certeza que você já viu. É porque você não dá confiança para isso quando lê texto, mas você já viu. Isso é comum até em enunciado de questões de prova. Mas você vai entender como funciona, olha só. Os travessões estão aqui por uma razão. A vírgula por outra. É como se seu chefe chegasse para você e quisesse a justificativa para os sinais de pontuação que você empregou. Seu chefe chega e fala assim, por que você botou esses sinais aí? Explica esse negócio aí. Você vai explicar. Com segurança. Vai com peito estufado. Mas, olha aqui, meu querido chefe. As travessões isolam uma informação intercalada. E a vírgula isola a principal da subordinada adverbial anteposta a ela. Acabou. É exatamente isso. Se a regra diz que a adverbial anteposta à principal exige a vírgula, e a gente viu isso, tanto aqui no quadro como nas questões 10 e 11, o fato de aparecer um elemento entre travessões não muda essa regra. Não muda mesmo. Claro que isso que está entre travessões poderia vir entre vírgulas. Claro. E aí bastaria uma vírgula aqui, outra aqui, tudo certo. Mas a jogada, às vezes, na prova, a, digamos, maldade, quando o examinador quer aprofundar um pouco mais, quer ser um pouco mais capcioso, é justamente lançar mão de estruturas assim, porque ele sabe que muita gente vai rejeitar essa vírgula. Vai pensar assim, porra, já tem aqui o travessão, cara, né? Não preciso. Precisa sim. Isso aqui, por exemplo, entre parênteses, manteria a necessidade de vírgula, continuaria com a vírgula. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque a estratégia principal da banca costuma ser exatamente a de dizer que isso aqui é desnecessário. Você vai ver isso nas questões 12 e 13, para ficar claro. Acompanhe aí com todo carinho, para guardar no fundo da alma e nunca mais errar. Olha o número 12. É nessa hora que os defensores das soluções pretensamente fáceis e rápidas erguem a voz. 2 pontos. Se nossas empresas não estão preparadas para a competição global, e aí repare que ele vai abrir um comentário enorme entre travessões, devido aos velhos problemas estruturais e de gestão, tanto do governo como por vezes da própria iniciativa privada, fechou o travessão, vírgula. A solução é culpar os outros e nos protegermos atrás de barreiras artificiais. Aí olha o comentário, olha a conversa fiada. O emprego dos travessões é suficiente para marcar a inserção de trecho de caráter explicativo, razão pela qual a vírgula depois do segundo travessão é de uso opcional e sua omissão não prejudicaria a correção do texto. Mentira dele, não é opcional coisa nenhuma. A vírgula é obrigatória aí, pela mesma razão que a gente acabou de discutir esta situação aqui. E aí preste atenção para que você nunca mais erre isso, nunca mais tenha dificuldade com isso. Olha como é tranquilo, sério mesmo, sério. Sabe por que você sabe que esta vírgula é obrigatória? Sabe por quê? Porque se você eliminar o que está entre travessões, ela vai existir, ela vai se sustentar, ela vai ser obrigatória.
É só isso. Tire isto aqui, que você vai ver sentido para esta vírgula. Faça a mesma coisa no número 12. Vamos voltar para o número 12. Ó, olha lá no final da linha 1. Final da linha 1. Se nossas empresas não estão preparadas para a competição global, esquece o que está entre travessões. Finja que não existe. A solução é culpar os outros. Ó, se nossas empresas não estão preparadas para alguma coisa, vírgula, a solução... Você não escreveria isso com essa vírgula aí? Se nananana, vírgula, nanana, se você não pagar a conta, vírgula, não poderá deixar o estabelecimento. Se você não estudar, vírgula, não será aprovado. Não é assim? Você tem uma subordinada adverbial introduzida pelo C primeiro, tem a principal depois, tem a vírgula. Se entre uma coisa e outra o cara botou um elemento enorme entre travessões, o problema é dele. Isso não vai interferir em nada. Certo? Então, o que ele fala na número 12 não procede. E para massificar, para isso ficar claro, 13. Vejamos. Para o entendimento de uma forma particular de comunicação, aí repare que ele abre um travessão na linha 1 e vai fechar lá na linha 3. Eu, no seu lugar, sabendo que a questão está perguntando exatamente a questão de vírgula e travessão, o que eu faria? Eu ignoraria o que está em travessões. Eu vou fazer de contas, eu vou fingir que isso aí não existe. Que é o procedimento, olha aqui, ó. Eu não quero saber, isso aqui não existe para mim. Se não existe, a vírgula se justifica. Então ela vai ser inserida aqui, obrigatoriamente. Aqui, ó. Presta atenção. Tá acabando, tá acabando. Ah, então toda vez que eu encontrar coisas entre travessões, tem que ter vírgula depois do segundo travessão? Nada de toda vez. Nada de toda vez. Você vai eliminar o que está entre travessões e vai ver se procede a vírgula ou não. Não é toda vez. Olha aqui. Se eu falar assim para você, ó. Presta atenção. Se eu disser assim para você, espero que você seja aprovado. Aprovada, tá? Para ninguém se sentir excluído. Pronto. Sabe que o aprovado inclui o gênero feminino também, né? Mas vamos lá, em tempos modernos a gente... Vamos lá, espero que você seja aprovado. Você consegue ver alguma possibilidade de vírgula em algum pedaço desse texto? Raciocina aí, vê se você consegue enquanto eu abasteço a minha água aqui. Você consegue? Pô, eu tô afim de usar uma vírgula, bater uma vontade, rapaz, tá coçando o dedo aqui. Faz o tempo que eu não uso uma vírgula, tô querendo usar aqui. Pensa aí nesse espero que você seja aprovado. Vê se você consegue. Está coçando o dedo para botar uma vírgula. Muito afim, muito afim. Posso colocar uma vírgula aqui? Claro que não, né? Entre verbo e complemento de maneira nenhuma. Ou por acaso você faz isso? Comprei, vírgula, um livro? Não. Estudei, vírgula, a gramática? Não, você não bota vírgula entre verbo e complemento. Então, espero alguma coisa, é direto. Entre conjunção e oração, né, introduzida por ela, espero que, só se vier um intruso, não vem intruso nenhum. O você ser aprovado é o que eu espero. Então não pode pensar em vírgula aqui. Muito menos aqui, entre sujeito e predicado, muito menos aqui. Ou seja, eu não consigo inserir vírgula aqui em lugar nenhum. Agora veja, eu vou colocar um intruso entre travessões. Ó. Espero que... em breve, pronto. Espero que em breve você seja aprovado. Pronto, aí. Você seja aprovado. Está aqui. Coloquei o negocinho de travessões aqui, para sua felicidade. Vai pensar em vírgula aqui não, né? Ah, eu vi lá na aula, eu vi na questão 12... tinha que ter vírgula depois do segundo travessão, então vou ter que botar uma vírgula aqui? Não. Porque se você eliminar esse xaropão aqui, ó, você não vai justificar a vírgula. Então não é para olhar para isso e falar assim, porra, Alexandre falou, eu vi na aula que se aparecer alguma coisa de travessões tem vírgula. Não. Se aparecer alguma coisa de travessões, vai ter vírgula depois do segundo? Não sei. Faz o seguinte, tira o que está entre travessões. Se fizer sentido a vírgula aparecer, se não fizer. Na número 12, se você tirar o que está entre travessões, a vírgula se justifica. Se as empresas não estão preparadas, vírgula, a solução é culpar, sei lá o quê. Número 13 é a mesma coisa. Ó, eu já vou direto, vou descartar o que está entre travessões. Lá na linha 1 da número 13.
para o entendimento de uma forma particular de comunicação, eu vou comer tudo que está em travessões, que isso não me interessa, o estudo deve reconstruir tanto X como Y. Para, nananana, vírgula. O estudo deve, para você chegar cedo, vírgula, é necessário evitar engarrafamento. Para você ser aprovado, vírgula, é fundamental estudar. O para introduz aí uma finalidade, vírgula, porque depois vem a oração principal. Então, todo esse xarope que está aí entre travessões não me interessa. E como ele diz que a vírgula é obrigatória após o segundo travessão, o que ele fala está correto. Legal? Então, nós temos duas questões muito interessantes, interessantíssimas, sobre uso cumulativo de travessão e vírgula. A maneira mais segura de você avaliar se esse uso cumulativo procede é justamente descartar aquilo que está em travessões. Se você, ao fazer o descarte, perceber que a vírgula é necessária, mesmo com o segmento entre travessões, a vírgula vai ser empregada. Legal? Beleza? Vamos para a saideira aqui. Aliás, faltam duas, né? 14 e 15. Então, 14 e depois a saideira. 14. Jogadores de futebol de diversos times entraram em campo em prol do programa Pai Presente nos Jogos do Campeonato Nacional, em apoio à campanha que visa reduzir o número de pessoas que não possuem o nome do pai em sua certidão de nascimento. A oração subordinada que não possui o nome do pai em sua certidão de nascimento não é antecedida por vírgula, porque tem natureza restritiva. Perfeito. Isso diz respeito, pessoal, à percepção de que se trata de uma oração adjetiva, né? Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Foi uma das primeiras informações que eu passei para vocês na nossa primeira aula, na aula do sábado retrasado. Logo no iníciozinho da aula, eu falei sobre os pronomes relativos e uma das primeiras informações foi essa. O pronome relativo sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. E aí classificar essa subordinada é até tranquilo, porque duas opções para elas. Ou a subordinada adjetiva, introduzida por um pronome relativo, vem isolada por vírgulas, e aí ela será subordinada adjetiva explicativa, se ela vem entre vírgulas, ou não vem. E aí ela vai ser subordinada adjetiva restritiva, certo? Então, você tem um pronome relativo, na linha 2, você tem, na verdade, dois pronomes, né? Porque ele fala assim, Jogos do Campeonato Nacional em apoio à campanha que visa reduzir o número de pessoas, essa é a primeira subordinada adjetiva, e depois, dentro dessa, ó, que não conhecem, não possuem o nome do pai na certidão. Então, são pessoas as quais não possuem o nome do pai na certidão, e isso, de fato, como não veio isolado por vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Certíssimo. Esse texto faz menção a um evento, né, no Campeonato Nacional, em homenagem às crianças que, de fato, são abandonadas, né? O pai não assume, não registra, não chega junto, digamos assim. Essa, então, é a questão 14. E a número 15, em 1973, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, mas foi a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, que estabeleceu a estrutura formal do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o texto vai embora, aí ele fala assim, a oração que estabeleceu a estrutura formal do Sistema Nacional de Meio Ambiente classifica-se como adjetiva explicativa, o que justifica o fato de estar entre vírgulas. Vamos lá. Ele diz assim, no final da linha 1, mas foi a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, vírgula, de 81, vírgula, aí é a malandragem dele. Porque, olha só, não sei se você ficou ligado, eu acabei de dizer para você que a oração introduzida pelo pronome relativo pode ser explicativa ou restritiva. Restritiva vem sem vírgulas, explicativa vem com. Aí você bate os olhos aí na segunda linha da questão 15, você vai ver antes do pronome relativo o quê? Uma vírgula, e depois vai ver outra. Lá depois da sigla, entre parênteses. Aí você vai dizer assim, pô, então essa oração vem entre vírgulas e está explicativa. Não necessariamente, porque olha só, a vírgula que vem antes do que na linha 2 não tem nada a ver com ele. A vírgula que vem antes do que na linha 2 faz aí um par com a vírgula que vem antes do de 1981. Esse de 1981 é que vem entre vírgulas. Então essa vírgula aí antes do que não tem nada a ver com ele, não é uma vírgula para isolar uma oração explicativa. Essa oração aí é restritiva. Foi a Lei
da Política Nacional de Meio Ambiente, que estabeleceu, não, repare que se você tirar o de 1981 da linha 2, você não vai colocar esse que entre vírgulas. Você vai dizer direto, você vai dizer assim, ó, foi a lei que... O que ele fala mais aí dela? Que estabeleceu, não é isso? Ó, foi a lei que estabeleceu. Você não vai fazer, eu duvido, estabeleceu. Você não vai escrever isso. Aqui, foi a lei, vírgula, que estabeleceu. Não cabe. Porque isto aqui já é um elemento muito restrito. Ele está falando de uma lei específica. Não é? E isto aqui é um elemento que vai... Porque você tem várias leis. Várias leis. Isto aqui vai restringir esta lei. Então não cabe pensar nisso como explicação. O problema é que, coincidentemente, como ele colocou um intruso aqui, de 1990, sei lá se é isso, vírgula. Aí esse intruso, esse adjunto adverbial é que veio entre vírgulas. Mas essa vírgula não tem nada a ver com o pronome relativo, não. Então, essa oração não é explicativa, é mentira dele. Ele está se aproveitando aí de uma coincidência. E a gente marca, então, como errado. E essa foi a última questão. Pessoal, só para ratificar, né, duas coisas importantíssimas. A primeira, de novo, não deixem de estudar, muito pelo contrário, aumentem a carga de estudo agora que vocês têm condições disso. Claro que eu estou falando para quem está ficando em casa, respeitando a quarentena e podendo, né? Eu sei que tem muita gente que não pode ficar em casa, tem que trabalhar dependendo da área, do patrão, mas quem está mais tempo em casa agora, pô, muito melhor. Então, revise, de repente comece alguma coisa do básico, uma matéria que você tem mais dificuldade para assimilar, vai lá atrás, vai dar tempo de você pegar um básico, tira dúvida com o professor, faz exercício, faz a bateria de provas da banca, foco, né? E oportunidade ímpar para vocês intensificarem os estudos. Essa é a primeira a informação importante, né? A advertência. E a segunda, né? Eu estou à disposição de vocês, tá? Lá no @professor Luz no Insta, @professor Luz, porque meu nome é Alexandre Luz, tá? Então, professor Luz, L-U-Z. Pode mandar pelo privado, mande a questão, ou pelo grupo, né? Eu não, confesso a vocês que eu não fico muito ligado em WhatsApp, não uso muito, não acesso muito, tenho, assim, deixo o celular muito jogado boa parte do dia. E dificilmente vou ficar ali o tempo todo assim, mandei a pergunta e não respondeu, porque não é toda hora que eu entro, mas quando eu entrar eu vou ver e vou te dar a resposta. Tá legal? Não deixe de praticar. A gente se encontra aí em uma outra aula gravada ou presencial. Espero que você continue firme no seu propósito. Uma hora a sua vaga chega. Tá bom? Agora, finalmente, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse negócio aqui. Glória! Até a próxima!